pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Essa semana tem uma surpresa para vocês. É uma live que eu fiz em 2021 sobre um caso de uma criança, de um assédio que eu descobri através da linguagem silenciosa, que é um protocolo que é desenvolvido pelo Ricardo Ventura, que é analista comportamental, psicanalista da linguagem silenciosa. Inclusive ele tá lançando uma pós-graduação esse ano e fui muito honrado também de estar também com projetos com ele, a gente tá com projetos juntos. E ele tem um canal Não Minta Pra Mim, também aqui no YouTube, e tem o Instagram dele, que eu vou passar aqui pra vocês, se vocês quiserem entrar lá. E foi muito importante esse caso, porque ele passou por um congresso acho que foi 2021, entre 2021 e 2020, o Brain Congress. O Brain, né, que é um dos maiores congressos de neurociências da atualidade. Então, muito honrada de poder participar e ter esse caso lá. E eu uso muito na minha clínica essa linguagem não verbal, essa interpretação da linguagem não verbal, porque 80% do que a gente fala é não verbal, né? São os gestos, os sentimentos que a gente projeta, o modo de agir, o modo de se comportar, o modo de ver, de escutar, enfim. Ele desenvolveu esse protocolo, que é o protocolo Ventura dele, né? E ele traz linguagem silenciosa. Então fiquem agora com a live de 2021, 1/9 de 2021, que eu gravei com ele explicando sobre esse caso, tá bom? E é isso, tudo de bom pra vocês, ótima semana e até! Agora vamos cair no caso ali do que nós estávamos já, e aí me conta desse caso específico, que depois virou até um painel no maior congresso de medicina, psiquiatria e psicologia do mundo. Conta aí pra gente. Esse caso eu atendi 2 vezes, né? E foi uma emergência, inclusive. E chamaram para eu atender uma família, né? Que a mãe era alcoólica, né? E então, implicitamente, já havia o caso de abuso, né? Porque havia uma criança que é de 9 anos de idade, menino, e que estava tendo enurese, né? Que é fazer o xixi à noite, né? E... Desculpe. E aí eu atendi. E, na verdade, quando eu atendi, apareceu o pai e a avó. A mãe do pai, inclusive, a avó materna. Tá, a avó materna. Isso. E... a mãe da mulher alcoólatra. Isso. E a mulher não apareceu, que eu achei um pouco normal e um pouco estranho, né? Porque, por mais que ela seja drogadicta, né, seja alcoólica, não vamos colocar rótulos, né? Por que será que essa criança estava tendo enurese noturna? Não? Até então, nós somos uma página em branco, né? Tem que entender o que está acontecendo. E aí o pai e a avó foram para a clínica, foram para a sessão, e eu comecei a conversar com eles e tal, e eu percebi uma quebra de padrão, né? A criança estava muito carinhosa, né? E normalmente eu atendo junto com a família ou fora da família, mas eu gosto de atender tudo junto, porque eu gosto de ver como que é a dinâmica familiar. E aí eu tava percebendo que a criança estava super confortável na sala, o pai e a avó. E eu perguntei, né, durante... enfim, não posso falar, né, por conta do sigilo, mas perguntei sobre se a mãe ia comparecer, se a mãe sabia que havia sessão. Ela falou, não, a mãe sabe, a mãe... tá tudo bem, tá tudo certo, tá ok. Eu falei, tá, mas mesmo assim, gente, eu fiz questão, porque eu tava entrando, né? Eu entrei entre aspas, no jogo, não entrando, porque eu percebi pela linguagem silenciosa, pelas trajetórias oculares, percebi pela quebra de padrão da criança na segunda sessão, mas antes, na primeira também, eu percebi que o afastamento verbal, o próprio celular que o pai mostrou, que eu reiterei, eu falei, olha, mas a mãe precisa vir, eu faço questão, chame ela, tal. O pai mostrou a conversa no sentido da mãe, não a conversa, a mãe falou assim, olha, ela tá falando que pode. Eu falei, mas eu não tô vendo nada aqui que ela falou. Aí já houve uma quebra de padrão, mas aí começou o pai querer falar em cima. Eu falei, não, legal, mas vamos na próxima sessão, ou eu estou aberta para falar com a mãe, porque é muito importante o papel dela e tal. Ah, não, legal, tudo. Na segunda sessão, que foi um tempo depois, uma segunda, né? Veio só a avó com a criança.
E a gente começa a perceber a linguagem, né, já desde antes de entrar na sala, né? Tem a observação Sim. e tudo. Inclusive, né? E houve uma quebra de padrão muito grande da criança na segunda vez que eu vi, porque ele... Normalmente a criança, ela, com o cuidador ou com pessoas que ela está junto, ela é mais carinhosa. Não necessariamente isso é uma regra, né? Mas com a avó, ele estava normal e ele trouxe o brinquedinho que eu pedi. Porque normalmente eu falo para as crianças levarem o brinquedo, para elas trazerem algo que elas gostam para poder ter a sessão. Ele levou o brinquedo e a avó... E eu achei estranho, porque ele fez... A criança olhou para mim e ficou com medo de mim e se afastou, né? Isso eu já achei muito estranho. E eu falei, nossa, teve uma quebra de padrão aí enorme. E aí eu já havia falado, né? Eu percebi, né? Mas não falei nada e deixei rolar a sessão. Só que antes de rolar a sessão, eu falei, ó, vamos, eu falei assim pra avó. Eu vou pegar a criança, eu vou atendê-la, porque normalmente na segunda sessão eu faço só com a criança. Se a criança não consegue entrar sozinha, a gente vai fazendo todo um processo. Só que a avó falou, não, eu preciso conversar com você antes. Sem a criança entrar na sala. Ficou esperando lá fora, da sala. Ela falou, olha, é o seguinte, realmente a mãe ficou muito brava de saber que o filho estava aqui, não queria a terapia, e você estava certa. E foi a primeira vez, eu trabalho com psicólogos, não me lembro agora a profissão dela, mas eu trabalho há 50 anos com psicólogas, e foi a primeira vez que eu vi alguém sacar rápido que havia manipulação, que havia uma... Porque, na verdade, depois que eu falei, ela falou depois que eu falei, quando ela falou que... Tô falando tudo fora de ordem. Sim. Ela foi na sala, e eu falei com ela. E ela falou, eu preciso conversar com você. Está acontecendo o seguinte, essa criança, meu neto, inclusive, foi dada a ele Ice. Foi dada a ele uma bebida alcoólica, que é a Ice, né? Aí eu virei pra ela e falei assim, e o pai sabe, né? Ela falou, sabe. Eu falei, então tá havendo negligência, tanto do pai quanto da mãe. Porque nem o pai nem a mãe estão abusando dessa criança. E você sabe muito bem o que você tem que fazer. Aí ela falou assim, então, eu já tinha conversado com o conselho tutelar, já tinha visto, mas realmente tá havendo. Eu falei, então... Aí eu encaminhei pro psicólogo jurídico e falei com ela. E aí ela falou, olha, e aí que ela falou que há 50 anos ela trabalha com psicólogos e nunca vi alguém sacar tão rápido uma manipulação e uma negligência dessa. Puxa, que legal. E você acredita que isso foi por conta que você aplicou ali os conceitos da linguagem silenciosa? Você, dentro da anamnese, você ficou muito mais ligada, não só no que ela dizia, mas naquilo que ela não dizia, né? Exato, porque, como eu te falei, um dos motivos de fazer o curso, de entender a linguagem silenciosa, foi entender também da escuta consciente, porque quando você está prestando atenção, você tem o dia a dia, acaba que você passa muita coisa, né, batida. E aí, com isso, eu percebi pelo ritual da mensagem que você fala, que é o jeito que eles estavam vestidos, pela quebra de padrão, pela trajetória ocular, pela narrativa, inclusive, do celular, que eu não vi nada de resposta. Eu não vi resposta nenhuma da mãe falando. Ela não falou em nenhum momento, ela não respondeu a pergunta do pai. E nem a minha, no celular que o pai me mostrou. Então, a linguagem silenciosa deu um start, e foi por isso que eu consegui também, além do expertise de neuropsicologia, de tudo, dar esse salto quântico, né, na análise. Sim. É que nem eu falo, né? A linguagem silenciosa, ela vai potencializar aquilo que você já sabe, aquilo que você já tem, né? Então, se você tem um atendimento psicológico, vai potencializar ainda mais. Eu tenho um atendimento psiquiátrico, vai aumentar ainda mais. Eu sou um advogado, eu sou um juiz, né? Eu sou um CEO, minha expertise é sacar a vibe ali da negociação, até onde eu posso ir, até onde eu posso espremer. E isso dá... É como se fosse um anabolizante, né, cara? Eu falo que a linguagem silenciosa é um anabolizante dos profissionais. Ou seja, ela sozinha não vai te fazer nada, mas ela junto daquele corpo que já está em exercício, a coisa vai anabolizar ali. É muito legal isso, né, cara? É muito bacana. E eu fico muito feliz, né, em saber que
a linguagem silenciosa ajudou, né, a anabolizar, a catalisar aquilo que você já fazia muito bem. E é como você disse, né, são muitas coisas. E aí, conta pra gente o que aconteceu a partir desse seu atendimento, que aí você relatou lá dentro do nosso grupo. Então, e você me chamou para participar, né? Você falou com o Renato e a gente mandou para o congresso, para o Brain, que é um dos maiores congressos de neurociências, né, do mundo, né, da América Latina, do mundo, né? E nosso caso passou. E agora a gente pode falar que a linguagem silenciosa também é um case, né? Que, nossa, muito honrada de estar representando a psicologia, a neuropsicologia e tudo. Então, olha que legal. O que aconteceu? A Thaís, ela é nossa mentorada dentro da formação psicocomportamental da linguagem silenciosa. E lá dentro dos grupos, ou seja, nós temos vários grupos ali no Instagram, no Telegram, né? E um dos lugares ali é um lugar justamente para você expor ali os seus feitos e contar e compartilhar. E ela disse desse fato, eu falei, cara, isso é muito legal. E aí eu já estava em conversa com o CEPE, justamente passando esse conteúdo da linguagem silenciosa, o protocolo Ventura para os médicos, psiquiatras, médicos integralistas, psicólogos. E aí ele falou, puxa, Ricardo, eu gostei desse case, será que ela poderia participar do CEPE? Porque nós vamos colocar alguns cases no Brain, que é o Brain Behavior and Emotion, que é um dos maiores eventos, maiores congressos do mundo, né? São 35 anos de congresso e nós mandamos, né, esse painel encabeçado aí pela Thaís e o Renato e mais a outra psiquiatra, que eu não lembro o nome agora, mas enfim, eu sou péssimo para nome, me perdoe os nomes. Colocamos, passou em todos os níveis de pesquisa, ou seja, era interessante para todos os blocos de pesquisa do Congresso. Isso é uma coisa muito legal, então não foi uma coisa... É uma coisa tão legal que passou em todos os quesitos do Congresso. Então não foi só tipo, inovação, anamnese, clínica, não, passou em todos. E aí foi apresentado, e agora nós temos o certificado aí, inclusive eu publiquei o certificado ali no meu Instagram, mostrando esse trabalho aí, o estudo de caso da Thaís, levando a linguagem silenciosa como uma prevenção de abuso infantil. Ou seja, você prestar atenção, você entender o que está acontecendo além das palavras, salva vidas. Linguagem silenciosa salva vidas. Então, Thaís, eu só tenho a agradecer. Né, eu também. Agradecer por você estar no nosso grupo, né? Isso é muito legal. Então, olha o nível do negócio, Jay. As pessoas falam assim, mas Ricardo, cara, você acha que eu vou dormir com barulho de internet? Quando eu tenho uma neuropsicóloga dizendo, Ricardo, eu utilizei o protocolo Ventura e deu resultado. Inclusive, a avó da menina falou, pô, faz 50 anos que eu tô atrás desse negócio e você foi a que mais teve rapidez em identificar o que estava acontecendo. Então, é que eu falo, nada supera a clínica. Não é, Thaís? Nada supera a clínica. Então, o que é a clínica? A clínica é olho no olho, é você estar ali. Nada supera o amor pelo que a gente faz, que move montanhas. E nada supera tudo que a gente faz com amor, a gente faz bem e ninguém cresce sozinho. Eu acredito muito nisso. É verdade, isso é muito legal. E, cara, como é que as pessoas fazem se elas querem entrar em contato com você, saber mais de você? Como é que faz? Pode mandar por direct. Gente, meu Instagram está fechado. Desculpa, eu vou abrir. Teve gente que falou, é verdade. Eu estou entrando no mundo da rede social. Estou no mundo da rede social. Tá certo. Pode mandar um direct. Depois eu mando para vocês também contato, tá? E pra gente estar em contato, pra gente conversar. Mas é assim, eu atendo online, atendo físico e não tem idade, assim, também atendo pacientes com autismo, com todos os diferenciais, tá? Não tem barreira. Ser humano é ser humano, ele não é um diagnóstico. E quando a gente... Exatamente. Né, o Jung falava, né? Coração com coração. Quando, ao olhar uma alma humana,
você tá olhando para a alma, você não tá, eu tô me arrepiando aqui. Você não tá olhando para a pessoa, você tá olhando para a alma dela. Então, é o que você faz, você tá aberto, tudo que a gente faz, que você faz também, né, Ricardo, de coração, não tem erro. É verdade. Você não está enfiando a teoria na goela do paciente, né? Não existe você pode aprender, o Jung falava muito isso, né? Você pode ter todas as formações que você quiser, você pode aprender todas as teorias que você quiser, mas quando você está atendendo um ser humano, é uma alma espelhando a outra, é uma alma na frente da outra. Sim. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem quando eu falo, né? A teoria é muito boa, mas nada supera a clínica. Os certificados são muito bons, mas nada supera você estar ali com o ser humano e você perceber isso. E quanto mais janela você tem, quanto mais repertório você tem, esse contato se torna cada vez mais verdadeiro, né? Então você não ser um inquisidor, não você ser aquele cara, mas você ser o receptor, né? Você estar ali para receber aquela pessoa. E aí sim a coisa flui com mais naturalidade.